Vamos fazer um panorama aqui de leve? Vamos lá. Quem quer entender um pouquinho disso aqui de um todo? Nós vamos tocar em tudo. Nós vamos falar desde o diácono até o bispo. E você vai ver que é interessante que as pessoas enxergam o bispo como um nível superior. Mas o tempo todo que nós estudarmos a diaconia, você vai ver que o diácono ele é muito associativo ao bispo. Olha que loucura. Tanto que os pré-requisitos para um e para outro é muito semelhante. Olha que tremendo. E você vai descobrir que por mais que existam três, não é níveis, mas três responsabilidades, todas elas se interligam. Chega a ser até assustador, tá? Agora do lado de cá, quando se trata de ofício, é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um panorama, uma leve percepção do assunto. Então tanto os líderes que estão nos assistindo, quanto vocês, calma, a gente não vai esmiuçar tudo aqui. Nós vamos começar a esmiuçar hoje, se o Senhor Deus nos deixar, a parte do diaconato, para clarear a mente de você, sem entender o que é. Torna a repetir, o diácono não é um cara que pula na porta da igreja gritando ribalabassúbia, tá? Não é um camarada que anda no corpo da igreja com pó de café, com coador de pó de café na mão tirando oferta. Você ri, né? Ou que fica dando aqueles tapas assim, ó. Típico isso aqui, cara. Chega a ser impressionante, parece que é espiritual esse negócio. Não, pelo contrário. Mas Wagner, parece que o diácono é aquele que faz tudo. Calma, um certo sentido faz para ele. Um certo sentido faz. Mas, como eu falei para minha esposa, hoje eu quero trazer no Espírito Santo, eu entendo que Ele quer que eu fale hoje, ou usar os meus lábios para comunicar ao seu coração, a parte mais importante da diaconia, que vai além do servir, tá? Então, nós temos o profeta. O profeta e o dom profético são coisas diferentes, certo? O profeta ele tem acesso ao mundo espiritual com mais facilidade. Ele trabalha mais no mundo espiritual do que no físico. Ele é uma pessoa que reage muito ao mundo espiritual. Muito. O profeta é aquele que reage muito no mundo espiritual. Muito. Ele percebe o mundo espiritual, ele acessa, ele desfaz, ele implanta, ele gera e vive uma vida profética. Não faz sentido um profeta ser covarde, não faz sentido o profeta ter dificuldade de falar, ser vergonhoso. Normalmente os profetas, já estou quase pregando tudo, né? O profeta normalmente ele tem a característica de, também tem muito pano para manga aqui. Ele tem a característica de ser mais sensível. Por isso que a maioria dos profetas, quando você vai tratar eles no começo, são os que mais te dão trabalho e são as pessoas que mais causam problemas. Entenderam isso? Porque a estrutura profética já mexe mais com o emocional dele. E se o profeta for uma mulher, aí que o negócio fica feio. Porque além da mulher ser mais sentimental, ainda ela vai mexer dentro do plano da profecia. Ela fica o triplo mais sensível. E normalmente os pastores, em algumas instâncias, ou os líderes desistem das mulheres e do dom profético delas. Porque elas se tornam quase que insuportáveis. Tem que ter jogo de cintura para lidar com uma profeta. Perfeito? Depois nós temos o evangelista. Nós usamos muita terminologia de missionário. Só que missionário não é uma palavra dentro de um ofício aqui dentro. Certo? Como o dom de revelação, o dom de profecia. Desculpa. O dom de revelação. Não tem dom de revelação, tem dom de profecia. Tudo bem? O evangelista, biblicamente dizendo, é o missionário itinerante. É o camarada que ama ver o poder de Deus, morre por uma alma, luta em prol dela, quer de qualquer forma que as pessoas sejam salvas. A alma dele geme e chora pela salvação das pessoas. Ele quer ser a resposta literal e real do coração de Deus para os perdidos. O evangelista é aquele que arranca a roupa do corpo e serve as pessoas que estão do lado. O evangelista geme e chora por aqueles que se perdem. O ministério dele é regado de sinais, prodígios e o poder de Deus. Um culto evangelístico é um culto onde você vê cura, libertação, milagres, mais cura, milagres, sinais nesse aspecto.
manifestações do Espírito Santo, é um culto mais evangelístico, tá? Aí você tem o pastor, repete comigo, pastor. É aquele que exerce muito a paternidade de Deus. Muito, 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 gente. Extremamente muito. O pastor é aquele que vai trazer a admoestação, vai trazer o cuidado do ensino, mas é aquele que vai amar o pecador, respeitando o pecado do pecador e aguardando, como o apóstolo Paulo diz, o tempo do arrependimento do mesmo. Quer um conselho? Não discuta com os pecadores desse pastor. Você está mexendo dentro do coração dele. Você acabou de colocar a mão dentro de um vespeiro, porque você machuca o coração do pastor quando você quer agredir ou falar mal de alguém que está do lado dele, que é uma ovelha dele. Quem me entende? Por exemplo, na posição de um pastor, você vem criticar outro irmão. Você está ferindo o coração do pastor quando você faz isso. Quem me entende? O pastor tem paciência para sentar com você 700 vezes e conversar com você 1.500 vezes. O pastor tem prazer de te ouvir. Ele gosta de estar perto das pessoas. Tudo vira café. Tudo vira um momento para conversar. Por mais que ele se sinta irritado com alguns comportamentos que você possa ter, o pastor, ele é aquele cara que sempre vai acreditar em você. Ele não vai apoiar os seus pecados e cobrir eles como pode pecar, que eu estou aqui para te proteger. Pelo contrário, ele não vai deixar as pessoas te ferirem enquanto você está pecando, porque ele acredita que você vai mudar, mas vai estar o tempo todo te exortando no amor de Deus para que você saia desse buraco. Ele vai te ensinar, vai te admoestar, mas vai constantemente estar ali junto com você. Quem me entendeu, diga amém. Você vai pegar agora o mestre. O mestre é aquela pessoa que ela ama detalhes. Por isso que é o dedinho pequenininho que vai na orelha. Ela ama detalhes. Ela ama a boa explicação. A revelação para ele vale muito a pena, mas impacta mais o coração dele quando essa revelação ela é transmitida de forma detalhada. Uma pregação de um mestre é uma pregação que você vê, que encanta os ouvidos, ou é enfadonha e chata. O mestre que já está mais afiado, ele consegue transferir a riqueza dos detalhes de uma forma muito agradável. Mas o mestre que está em treinamento, ele quer ler tudo que você pode imaginar, porque tudo que ele está lendo é muito importante. Na riqueza mínima, vou criar uma palavrinha, tá? Nanoparticular, nada a ver uma nem outra. Nos mínimos detalhes, para poder compartilhar conosco. O mestre é aquele que lê o mesmo texto que você leu e arranca tanta coisa dali que você fala, não é possível que tem tudo isso no texto. Mas quando ele começa a pregar, você fala, Jesus, da onde que ele tirou isso tudo? E para ele é às claras isso acontecer. Isso é uma coisa que você não aprende, você nasce, você é. Quem me entendeu? É encantador escutar um mestre pregar. Você quer ver alguém que tem um ofício de mestre? Mas ele tem mais um ofício apostólico do que de mestre, tá? É o nosso querido irmão Luciano Subirá. Então assim, essas são as características de um mestre singular. E ele já vai dando sinais desde pequeno. Por exemplo, é só olhar meu filho Isaac. Ele chega a beirar a chatice. Ele chega a se tornar insuportável, tem horas. Para ele tem que ser meticulosamente certinho do jeito que tem que ser. E a gente tem que ter sabedoria para observar isso dentro da criança. Perfeito? E por último, que poderia ser o primeiro, o apóstolo. O apóstolo tem um pouco do mestre, um pouco do pastor, um pouco do evangelista e um pouco do profeta. Ele manifesta todos os ofícios, não na potência máxima daqueles que executam um ofício só. E isso não significa que todos vão executar um só. Existem pessoas que podem executar 2 ofícios ao mesmo tempo, às vezes até 3. Por exemplo, o apóstolo Paulo era apóstolo e mestre, não tem como remover o mestre que está dentro dele. Quem está comigo? Tanto que ele é um dos maiores doutrinadores do Novo Testamento. E um dos que mais escreveram epístolas.
detalhadamente. É só ver o estilo de escrita de Paulo. Porque ele era um erudito, um midrashita, ele era um... Não, ele era um mestre, gente. Essa é a verdade dos fatos. E lembrando uma coisa crucial, tá? Jesus nos instrui para não sermos chamados de mestre. Você pode executar seu ofício de mestre, mas não permita que ninguém te chame de um. Mestre e pai, nunca permita que ninguém te chame disso. Então pegue essa instrução dentro do seu coração. Depois a gente destrincha isso. Nós vamos destrinchar isso em Mateus capítulo 23, é versículo único. É um texto áureo, só tem ali. Jesus deixa bem claro, e um dos pais da igreja chega até a levar a consideração muito forte, que Jesus está questionando as pessoas de chamarem Abraão de pai. Para você ver o nível da situação. E ele deixa bem claro: vós só tendes um mestre, a saber o Cristo. Muito bom, tem gente lendo a Bíblia, isso é ótimo. Então esse aqui é um panoramazinho de tudo. O apóstolo é o camarada que vai como evangelista, certo? Mas ele tem aquele cunho edificatório. Ele tem aquela capacidade de produzir uma estruturação. Ele manifesta muito bem a liderança, a arte de organizar as coisas com prudência e sabedoria. Ele consegue enxergar o potencial das pessoas. Ele tem a paciência do pastor, o amor do pastor, aquele desejo pastoral, mas ele não consegue muito tempo ficar daquele jeito. Entende? O apóstolo tem a capacidade de extrair o melhor das pessoas, mas o confronto dele é tão bom quanto o de um profeta para a santidade. Bater de frente com o apóstolo é complicado, porque ele enfia a mão dentro do seu coração e ainda aperta. Mas uma coisa eu te garanto: você é transformado no primeiro momento que você se encontra com ele. Por isso que a Bíblia chama Jesus de apóstolo. Bispo das nossas almas e o bom pastor. E o mais legal é que a Bíblia colocou as maiores responsabilidades na pessoa de Jesus. Bispo é o que tem a maior responsabilidade dentro do corpo local. O apóstolo é da maior responsabilidade dentro dos ofícios. E o bom pastor só Jesus é, ninguém mais é. Forte, né?